estaremos orando no final do culto, pelos pedidos aqui de oração. Então, como eu falei, você que não é inscrito lá no nosso canal, se inscreva e vai acompanhando as mensagens, que aí você vai ter acesso a várias mensagens que têm sido pregadas desde março, né, pastor Denilson? Desde março nós temos pregado. As primeiras, obviamente, são testes, que nós pregamos lá no térreo, quando começou as restrições, e conforme o tempo foi passando, nós fomos melhorando na questão da transmissão. Mas as primeiras tem que ficar registrado para a memória, para daqui a, sei lá, quando a igreja estivesse fazendo 50 anos, a gente dar uma olhada como as coisas eram feitas na raça, literalmente. Mas Deus foi abençoando nesse período de pandemia, e graças a Deus, nós temos visto a mão de Deus operando favoravelmente a nosso favor. E estava aqui lembrando no começo da pandemia, quando as coisas fecharam e várias pessoas ficaram desempregadas, nós chegamos a fazer mais de 30 cestas básicas, não foi isso, pastor? 24 cestas básicas. E hoje estamos menos da metade, né? 11 cestas básicas. Porque Deus abençoou no meio da pandemia, as pessoas conseguiram emprego, conseguiram renda, conseguiram se restabelecer. Isso é sinal da misericórdia de Deus sobre nós. Então nós nos sentimos felizes, porque Deus tem cuidado e operado a nosso favor, mesmo no tempo da crise, mesmo no tempo da pandemia, Deus tem nos favorecido com a sua mão poderosa. E aí, nesta noite, nós temos aqui uma pregação que é para nós que somos do Senhor, mas também para quem ainda não fez uma decisão ao lado do Senhor, que é uma pergunta para mim e para você. Como posso ser um crente melhor neste ano da restauração? Como eu posso ser um crente melhor neste ano? Como eu posso ser uma pessoa melhor? Um esposo melhor, um filho melhor, um pai melhor, um amigo melhor, um servo na casa do Senhor melhor, um empregado na empresa melhor, um patrão melhor. Isso é uma avaliação que precisamos fazer continuamente na nossa vida, porque a avaliação de tudo aquilo que fazemos vai nos dizer se estamos indo bem ou precisamos melhorar. E isso acontece em todas as esferas da vida. As empresas hoje elas têm um setor que é o controle de qualidade, porque elas precisam, na verdade, dar retorno da prestação do serviço que elas fazem. Então, a autoanálise, você conhecer e se identificar e descobrir que tem alguma coisa para melhorar, faz parte da nossa vida. Nós precisamos identificar quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos deficientes, para estarmos nos ajustando, melhorando o que já é bom e ajustando o que precisa ser ajustado para melhorar. Então, essa é a nossa vocação, procurarmos com excelência aquilo que Deus pode nos proporcionar. Porque Deus nos chama, na sua palavra, de mais do que vencedores em todas as adversidades da nossa vida. Não somos só vencedores. O apóstolo Paulo diz que em todas as situações e adversidades possíveis, nós somos mais do que vencedores. Então, como mais do que vencedores, nós precisamos melhorar a cada dia, em todas as esferas da nossa vida. Então, a autoavaliação, ela é necessária para que nós possamos crescer. Então, como eu posso ser um crente melhor neste ano da restauração? E aí, você vai se perguntar, como eu posso ser um crente melhor? Porque é isso que nós precisamos identificar. E nós vamos trabalhar, eu queria que você abrisse sua Bíblia, carta aos Romanos, lá no aplicativo eu já saí da carta aos Romanos, mas o texto continua falando, então nós vamos
passando para a igreja aquilo que o Senhor vem falando conosco. Carta aos Romanos. Versão NAA, Guilherme, por favor. Amém? Podemos ler aí, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de... Vontade de quem? De Deus. Não podemos nos conformar com este mundo, com este século que vivemos. Não podemos nos amoldar a este mundo. Precisamos ter a nossa mente renovada. Permitir que Deus renove a nossa mente, restaure a nossa mente, transforme a nossa mente. A nossa mente precisa ser renovada e transformada. Então, lido esta palavra aqui, que precisamos ter a nossa mente renovada, transformada, restaurada, eu queria que você orasse antes de nós decorrermos nessa palavra e pedisse exatamente isso ao Espírito Santo. Que ele viesse através desta palavra, renovar a sua mente, renovar o seu coração, renovar o seu entendimento, para que possamos ser crentes melhores, servos no reino de Deus melhores, para servi-lo com excelência. Feche seus olhos, peça ao Espírito Santo que te conduza nesta noite ao centro da vontade de Deus, vontade boa, perfeita e agradável. Querido e amado Deus, nós queremos agora que o Senhor, Pai, através do Teu Espírito Santo, que age em nós, que habita em nós, que mora em nós, porque somos a morada dele, Senhor Deus. E nos conduza, Senhor Deus, nesta noite, para termos a nossa mente renovada, transformada, restaurada pelo Senhor, para que possamos absorver tudo aquilo que o Senhor quer falar de nós, para que sejamos servos melhores, pessoas melhores, não somente para esta igreja, para a nossa família, mas para essa sociedade, porque essa sociedade caminha cada dia, passos largos para a perdição, mas nós, Senhor Deus, como atalaia, como servos escolhidos, para anunciar as virtudes daquele que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciar às pessoas que elas também podem fazer parte do reino do Senhor, que está, Pai, estabelecido, porque temos um Rei, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós queremos agradecer pelo Teu favor, e que o Senhor nos fale nesta noite aquilo em que nós precisamos melhorar, para a honra e glória do Teu santo nome. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, como posso ser um crente melhor neste ano da restauração? Nós vamos trabalhar esse capítulo 12, e aí eu tenho aqui alguns pontos, e alguns pontos que nós vamos ver como podemos melhorar. Para sermos crentes melhores no ano da restauração, precisamos oferecer a Deus um culto de excelência. Precisamos oferecer a Deus um culto de excelência. De que forma? De que maneira? Nós já lemos aí. Apresentar, oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo. Não vamos nos matar, não vamos nos suicidar, não vamos nos mutilar para isso. Não vamos fazer autoflagelo, não é isso que o texto está falando. Mas ser uma pessoa íntegra, inteira, separada, porque o texto diz, santo ao Senhor, separado ao Senhor. Então precisamos nos apresentar ao Senhor com entendimento, como um sacrifício, nos oferecendo, nos doando, como Cristo também se ofereceu pelas nossas vidas.
Então ele fala aí no versículo 1, que apresentemos e ofereçamos a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável, que é o nosso culto racional. Não podemos oferecer um culto movido pelas emoções, porque as emoções, ela nos engana. As emoções, elas não se convertem. Nós temos corpo, alma, nós temos espírito. As emoções, elas não se convertem. Assim como esta carne aqui também não se converte. O que nos liga a Deus é o nosso espírito, porque Deus é espírito. Essa carne aqui, mortal, que perece, que fica doente, que faz parte, que quando nós morremos ela volta a ser pó, porque ela pertence a essa terra. E aí o Senhor fala, vieste do pó e para o pó retornará. Então esse corpo mortal aqui pertence a essa terra. Vamos morrer e quando morrermos vamos voltar para ela, vamos entrar em decomposição. E aí vamos virar pó novamente. A nossa alma, ela vai ser decidida pelo Senhor, pelaquilo que plantamos nessa terra, pelaquilo que fizemos. Mas o nosso espírito é o que nos liga a Deus. As emoções, elas não se convertem. Porque elas buscam o quê? Prazer. Elas buscam este mundo. Elas se ligam a este mundo. E como ligação a este mundo, elas querem dar lugar a este mundo, aos prazeres deste mundo. Então nós precisamos submeter tanto este corpo mortal que perece, quanto as nossas emoções, nós precisamos convertê-las ao Espírito que há em nós, para que esse Espírito se converta pelo Espírito de Deus e possamos ter uma vida santa e agradável a Deus. Porque senão não tem como. Porque este corpo mortal busca as coisas deste mundo. Busca a natureza carnal, a natureza humana, os prazeres da terra que nos cercam, o pecado que tão de perto nos rodeia, que nos atrai. Então precisamos fazer com que a nossa vida seja pautada no Espírito. E aí, vivendo em Espírito, o Espírito de Deus vai nos conduzir. Este é o nosso culto racional. Porque não adianta, tem gente que fala assim, não, só o culto só foi bom quando eu me arrepio. Gente, isso não tem nada de espiritual não, gente. Você pode arrepiar aí com o vento batendo em você, qualquer coisa. Mas isso não tem nada de espiritual. O que nos faz, na verdade, estarmos ligados, o Espírito Santo de Deus falar a nós e nos convencer. Qual é a função do Espírito Santo? Nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando o Espírito Santo faz isso em nós, aí nós conseguimos oferecer um culto racional, que não é movido pelas emoções, porque, como eu falei, as emoções não se convertem, ela nos engana. E o profeta Jeremias diz que o coração é mais enganoso do que todas as coisas. Todas as coisas. O que você pensar, o seu coração é mais enganoso. Tem gente que fala assim, não estou indo para a igreja não, porque Deus está falando para mim ficar em casa. Eu não sei de onde ele tirou essa ideia. Da Bíblia não foi. Porque a Bíblia diz que nós não podemos deixar de congregar como alguns fazem. Congregar faz com que nós cresçamos. Ah, não, mas na igreja tem muita gente ruim, tem muita gente chata, tem muita gente mala. Eu sei, tem mesmo. Mas você também, não é? Já perguntou se você é um cara 100%? Mas o que acontece? O pastor Renê estava lendo aqui 1 João. Se você quer ser um evangélico bom, um crente bom, leia o livro, a carta de 1 João. A carta de 1 João só dá na cara. Vou lhe falar um português claro. Dois livros bons para ler, para a gente ver se a gente é crente mesmo, é a carta de 1 João e a carta de Tiago. São duas cartas práticas. Se você chegar no final e disser assim, eu estou aprovado aqui pelo que eles estão falando, beleza. Mas certamente você vai dizer, preciso melhorar. 1 João diz o seguinte, se nós estamos na luz como ele está na luz, temos comunhão um com os outros.
Querido, a pessoa diz que está na luz, vive na luz, mas não tem comunhão na igreja, não tem comunhão com os irmãos. Está mentindo. Não sou eu que estou falando, não. É João que está falando. Se você quiser qualquer coisinha, reclama com ele. Se nós estamos na luz, precisamos ter comunhão com os irmãos, precisamos ter comunhão na igreja. É fácil? Não. É um desafio. Mas aí ele fala, e o sangue do Senhor nos purifica de toda a injustiça. Então nós precisamos apresentar este culto racional. Este culto com entendimento. É fácil viver em comunidade cristã? Não. É fácil viver com algumas pessoas? Não. Mas é para isso que o Senhor nos chamou. Ou você acha que Jesus, com 12 apóstolos, você já viu a qualidade dos apóstolos de Jesus? Já viu a qualidade? Publicano, zelote, pescador, categoria. João, discípulo do amor. Senhor, quer que lancemos fogo sobre eles? Jesus. E o cara era um discípulo do amor. Olha só. Então você vê que a qualidade que Jesus andava, das pessoas que cercavam Jesus, era fácil, não. Um camarada anda 3 anos e meio com você, aí te vende. Outros 11 andaram 3 anos e meio com você, quando te prende, ninguém fica, todo mundo some. Olha a qualidade, gente. Você acha que era fácil para Jesus andar com aqueles camaradas? Sabendo de tudo que iria acontecer? Sabendo que todos eles iam traí-lo, todos eles iriam abandoná-lo. Mas aí ele fala, eles podem me abandonar, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Então, querido, é isso que nós precisamos entender, o Pai está conosco. Você nunca vai ficar só, mesmo que todos te abandonem, mesmo que a tua mãe esqueça de você. Pode a mãe esquecer do filho que amamenta? Pode, mas o Senhor não esquece de você. Então apresente este culto racional, um culto que você sabe que Deus supre as suas necessidades, que Deus atende a sua oração, que Deus responde a sua oração. Então nós precisamos oferecer um culto de excelência a Deus, sabendo que Deus cuida de nós. A segunda coisa que precisamos fazer para sermos crentes melhores no ano da restauração, precisamos ter uma mente renovada. Tendo uma mente renovada. É o versículo 2 que ele fala aí. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixe a sua mente ser renovada. O que você tem alimentado a sua alma? Com o que você tem alimentado o seu espírito? Conforme você vai se alimentando, do que você vai se alimentando, é isso que vai prevalecer no dia mau. Se você só vê desgraça, se você só alimenta de desgraça, se você só alimenta de tragédia, vai te dar esperança aonde? Como você vai ter esperança? Não tem como, gente. Vou fazer uma crítica aqui. Se você vê esse pessoal na televisão, que fica lá de 4 e pouco a 5 horas até 8 horas da noite, em alguns canais, é só tragédia, morte, não sei o quê. Se você se alimenta disso, querido, no dia da aflição, sua força vai ser pequena. Porque você vai estar impregnado com más notícias. Quando o dia está mal, quando as coisas estão difíceis, eu vou lá no profeta Jeremias, capítulo 29. Aí gosto de ir lá o Senhor falando, é eu que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, de vos dar esperança e um futuro. Acabou, gente, a preocupação. Porque eu não sei de nada. Quem sabe é o Senhor. A aparência do dia pode tentar roubar a minha fé, mas a minha esperança é o Senhor. Então nós precisamos ter a mente renovada, o entendimento renovado.
Não podemos deixar que as más notícias desse tempo tomem a nossa mente. Ficarmos ansiosos, porque a palavra de Deus diz, lancemos sobre Ele todas as nossas ansiedades. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Então precisamos fazer isso para termos a nossa mente renovada. Descansar no Senhor, esperar no Senhor, viver pela resposta do Senhor, que não vem no nosso tempo conforme nós queremos. Porque o Senhor dá de acordo com a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Então precisamos ter a nossa mente renovada. Se você quer ser um crente melhor neste ano da restauração, tenha a sua mente renovada pela palavra de Deus. Terceiro ponto nosso. Como ser um crente melhor neste ano da restauração? Usando corretamente os dons ministeriais. Precisamos usar corretamente os dons ministeriais que recebemos do Senhor. Eu sempre digo, em sala de aula do CDBB, dom ministerial, dom do Espírito Santo, dom que o Senhor nos dá, não é para nos promover, não é para ficarmos metidinhos, não é para querermos aparecer mais do que o outro. Se você quer aparecer, querido, bota sua cara lá no outdoor do ônibus, que eles ficam fazendo comercial para você anunciar lá, bota sua cara lá, aí você vai aparecer. Quer ser reconhecido? Cuidado, pode ir para o ML, é lá que as pessoas são reconhecidas. Então, cuidado. Nós aqui fomos chamados para ser servos. E aí, o que a palavra diz? Que ele cresça e eu diminua. Que ele apareça e eu suma. Porque quem aparece é o Senhor. Nós, servos, somos chamados para servir. O pastor amigo meu, ele tem uma frase muito legal. Quem aqui é filho do rei? Quem aqui é filho do rei? Eu sou filho do rei. Mas só que você não é príncipe não, querido. Nem princesa. Você é filho do rei, mas você é servo no reino. Porque tem gente que fala, você é filho do rei, você é príncipe, você é princesa. Isso é conversa, isso é história, isso não é bíblico não, tá? Isso aí é invenção dos camaradas aí. Você é filho do rei, sim, mas você é servo no reino. O crente precisa entender isso. Porque tem muita gente achando que é príncipe, que é princesa no reino. Não sei de onde os caras tiraram essa ideia, gente. No céu só tem uma cadeira, gente, que é o trono de Deus. O resto fica de pé, fica prostrado. Só o Senhor que senta, mais ninguém. Então o resto é tudo servo. Jesus, quando veio à terra, ele falou o quê? Eu vim para servir. Eu não vim para ser servido. Se ele, que é o filho legítimo, veio para servir você e eu, que somos co-herdeiros nele, vamos fazer o quê? Vamos ficar sentados? Não tem como, gente. Viemos para servir. Então precisamos entender que os nossos dons são para servir ao Senhor. E como eu sirvo ao Senhor? Servindo a vocês. Você serve ao Senhor servindo a mim. É uma troca. É uma via de mão dupla. Eu sirvo a Deus quando eu sirvo a você. Você serve a Deus quando você serve a mim. Você serve a Deus quando você serve a seu irmão. Ah, não, só sirvo a Deus. Para de conversa, rapaz. Eu só ouço a Deus, para de palhaçada. Vai ler a palavra. Está se baseando em palavra de quem? Não é na palavra bíblica. A palavra de Deus nos informa e nos fala. E nos dirige, e nos conduz. Eu só posso servir a Deus, eu só posso amar a Deus se eu amar o meu irmão. Se eu não amo o meu irmão, eu não tenho como amar a Deus. É um princípio básico da carta de 1 João. Aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, ele é mentiroso. E a palavra de Deus não está nele. Então, o princípio é, para mim amar a Deus, eu tenho que servir ao meu irmão. Se eu amo a Deus, eu sirvo ao meu irmão. Se eu amo a Deus, eu vivo em comunhão com a igreja. Não tem para onde fugir, a matemática é muito simples. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Se alguém disser uma outra coisa além disso, é um outro evangelho, e aí o apóstolo Paulo diz que é maldito. Porque este é o evangelho de Cristo. Quem serve a Deus, serve primeiro ao seu irmão.
Então, para mim ser um crente melhor, eu preciso usar corretamente os dons que o Senhor nos concedeu. Aí ele fala aí, a partir do versículo 3. Porque pela graça foi me dada. Coloca o versículo 3 aí, Guilherme, por favor. Porque pela graça foi me dada. Não foi por condição financeira, não foi por capacidade humana, capacidade gerencial, não. Pela graça. Quem entrou com tudo foi o Senhor. E aí ele continua: digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, com modéstia, com humildade. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Cada um tem uma porção de fé para fazer um determinado ministério que Deus coloca em nossas mãos. Assim também, nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros. Qual é a função do dedinho do pé? Alguém sabe? A função do dedinho do pé, gente? Alguém vai falar assim: ah, pastor, dá calo e doer muito. A irmã está até balançando a cabeça ali. Ah, pastor, bota o dedinho, fica doendo, dá um calo, não consigo usar a sandália que eu quero, usar o sapato que eu quero. A função do dedinho, gente, parece brincadeira, mas é dar equilíbrio ao corpo inteiro. Parece brincadeira. Ah, mas espera aí, o cara tem 2 metros de altura, você está dizendo que o dedinho do pé do cara que dá equilíbrio ao cara? É. Ah, que isso? Arranca o dedinho do cara. Ele perde parte do equilíbrio dele, gente. É sério o negócio. Não existe ninguém no reino de Deus, nos servos do Senhor, que seja insignificante. Todos nós temos uma função determinada no reino de Deus. Alguns vão ser um braço inteiro, o outro vai ser só a unha, mas cada um tem que fazer a sua função para a qual foi chamado. Se não fizer, no dia da vinda do Senhor, ele vai pedir contas. Ah, pastor, mas eu sou só a unha. Prestou seu serviço? Fez aquilo para o qual você foi chamado? Ah, eu achei que não tinha muita significância, muita importância, não. Poxa, era só o cabelo que está ficando branco, que está caindo. Fez a sua função? Não. Então o Senhor vai pedir contas. Use com excelência aquilo que Deus deu. Nós somos membros de um só corpo. E ele continua. Também temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se a profecia seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dedique-se ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então, cada ministério, cada dom exercido com sabedoria, com perfeição, na presença do Senhor, com zelo, com cuidado. Porque o Senhor vai pedir contas. No dia que eu tiver de acertar as contas com o Senhor, eu acho que eu vou perder algumas coisas, porque assim, o Senhor me deu um dom muito novo. Mas eu fiquei brincando a vida inteira para assumir o dom, que é o dom de ensinar. Todo mundo sabia que eu era professor, menos eu. Todo mundo identificava, menos eu. Eu vivia brigando, querendo fazer outras coisas, que o Senhor até me concedeu depois fazer. Mas eu achava que aquilo era o que o Senhor queria, e na verdade o Senhor queria nessa condição de ensinar. E eu fiquei brigando com isso. E eu vou ter que responder isso diante do Senhor. Mas quando eu percebi para que o Senhor me chamou, eu faço com uma paixão tão grande, eu gosto tanto de fazer, que como eu digo lá com os professores do CDBB, se um dia eu não puder ensinar mais na igreja, é como se me arrancasse um braço, gente. Pelo prazer que eu tenho hoje, porque eu entendi qual é o meu lugar.
Mas eu passei pelo menos 20 anos aí brigando com isso, gente. Porque desde novo, aí um amigo uma vez falou, Jorge, você nunca percebeu que sempre tem alguém perto de você pedindo para você tirar uma dúvida bíblica? Sempre tem alguém pedindo para você ensinar alguma coisa? Você acha que isso é normal? Você acha que isso é por acaso? O Senhor vem te apontando a vida inteira a isso e você nunca percebeu. Eu falei, rapaz, as pessoas identificavam, mas eu não. Então eu vou ter que dar conta ao Senhor disso. Mas hoje eu aprendi aonde o Senhor quer que eu vá, o que o Senhor quer que eu faça. Porque cada um de nós tem um chamado. Então faça com excelência aquilo que Deus falou para você fazer. Mesmo que seja nos bastidores e que ninguém te veja. Porque quem retribui é o Senhor. Quem vai nos coroar e nos presentear na eternidade é o Senhor. Não é o pastor, não é o diácono, não é o líder, não. É o Senhor. Então precisamos oferecer ao Senhor o nosso culto racional, o nosso corpo, a nossa mente renovada, usar corretamente os dons que o Senhor nos confiou. Para sermos pessoas melhores no ano da restauração, crentes melhores, servos melhores. Precisamos amar aos irmãos sem falsidade. Como ser um crente melhor? Amando os irmãos sem falsidade. Paulo fala disso para nós aí no versículo 9 e 10. O amor seja sem hipocrisia. Ele continua falando dos dons ministeriais. Odeie o mal e apega-se ao bem. Ame uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, dê sempre preferência aos outros. Dê sempre preferência aos outros, não a nós mesmos. O melhor lugar é para o outro. Só que nós vivemos num mundo que farinha pouco, meu pirão primeiro. O segundo que chegar, ninguém fala, ganhou uma medalha de prata. Não, gente. Um medalhista olímpico, ele é um medalhista olímpico. Não interessa se é de ouro, de prata ou de bronze, ele é um medalhista olímpico. É nós que damos o descrédito se a medalha de qual categoria ela é. Mas o medalhista olímpico, ele é um medalhista olímpico. Ah, mas o que vale uma medalha de prata? É a lembrança que você poderia ter feito melhor. Mostra que você poderia ter chegado além. Então você precisa se preparar melhor, se esforçar mais. Porque essa é a nossa vocação, sempre procurar fazer o melhor. Então sempre tem um lugar para chegar. Quem está no topo tem que ter cuidado para não descer, para não cair. Porque se sustentar é difícil. Tem times que a gente vê jogando durante alguns períodos, algumas épocas, que são times assim, que jogam, falar igual o Bruno Henrique, em outro patamar. Mas não dura para sempre. Tem times que durante um tempo é um time a ser batido. Mas daqui a pouco aquela estrutura desmorona. Ninguém é campeão a vida inteira. Porque se manter no lugar, no topo, é difícil. Você precisa continuar fazendo constantemente aperfeiçoamento. E o risco de você ganhar sempre é que você não aprende com as vitórias o quanto você aprende com a derrota. Porque na derrota você consegue nitidamente ver onde você errou. Na vitória, já viu aquele jogo que está ruim? Aí chega no final do jogo, o cara faz um gol, aí começa a comemorar, ali se esquece que em 89 minutos o time não jogou nada. Os passes foram mal feitos, as conclusões pessimamente feitas. Mas como ele ganhou no último minuto, ele acha que o jogo foi bom. Ele está avaliando o jogo certo? Não. Ele não está aprendendo nada com o resultado do jogo. Mas se ele empata, ele ia falar, rapaz, trocamos passes errados, jogamos bola mal. Ele ia ver. E se ele perde, então, ele ia chegar à conclusão, falar, rapaz, erramos muito. Então, nós precisamos avaliar o tempo todo.
Então, o nosso amor, ele precisa ser conforme o Senhor nos ensina. Aquilo que você quer que os outros façam por você, faça primeiro a eles. Esse é o princípio do Evangelho. Eu não posso querer nada de ninguém se eu não estou disposto a fazer melhor por ele. Porque a honra é sempre para o outro. Então nós precisamos entender que ele fala, o nosso amor tem que ser sem hipocrisia. O hipócrita é aquele que parece, mas não é. É o artista. O artista é aquele que representa algo que ele realmente não é. O cara é pobre, aí é chamado para fazer um filme que ele é um milionário. Aí, enquanto está gravando, a roupa dos caras é melhor, tem um iate, tem um jatinho, tem não sei o quê. Quando acaba a gravação, aquilo é real? Não. Porque ele é um hipócrita, que é o artista. Ele representa uma coisa que ele não é. Então, o nosso amor, ele não pode ser dessa forma. Nós temos que amar conforme o amor que o Senhor nos concede, porque o Senhor nos concede amor. Ele nos fornece esse amor. Ele nos garante esse amor. Para que possamos amar uns aos outros. Como eu falei antes, não é fácil fazer isto. Mas o Senhor nos dá esta capacidade. Precisamos lutar para mantê-la. Porque não é fácil. Então precisamos amar para sermos um crente melhor no ano da restauração. Quinto ponto nosso. Para ser um crente melhor no ano da restauração, sendo ativo na obra do Senhor. Precisamos ser ativos, ele fala no versículo 11. Quanto ao zelo pelo ministério que o Senhor me deu, não sejam o quê? Preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Minha tia tinha um ditado muito duro com os filhos. Quem não serve para servir, não serve para viver. Isso é uma verdade do reino de Deus. O Senhor nos chamou para servir. E o nosso serviço, ele não está condicionado àquilo que o Senhor nos dá, mas àquilo que Cristo já fez por nós, que nos concedeu a vida eterna com Deus. Então, nosso serviço é gratidão por todos os benefícios que o Senhor já nos concedeu. As demais coisas são consequências. Se vai ter um carro, se vai ter uma casa, se vai ter um iate, se vai ter um jato, se vai ter sei lá o quê. Isso é consequência. Mas a nossa prestação de culto, de adoração, de serviço na casa do Senhor é resultado da boa mão do Senhor operando na nossa vida até hoje, até chegarmos aqui. Então precisamos a cada dia servir ao Senhor com zelo, com fervor, com empenho, com vontade, em cada área que o Senhor te chamou, seja ela qual for, fazendo com dedicação. A sexta coisa, sendo solidário com quantos ali? Com todos, com os que merecem e também com os que não. Ajudar quem pode te ajudar é fácil, o problema é ajudar quem não pode te dar nada. Aí o apóstolo Paulo fala assim, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, persevere na oração. Ajude a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que perseguem vocês, abençoe e não amaldiçoe. Alegre com os que se alegram e choram com os que choram. Se alegrar com quem se alegra é muito fácil. Vai fazer um churrasco, boca livre. Parece uma galera que você nem sabe quem é. O cara vem, traz a família toda, traz cachorro, papagaio, traz um montão de coisa. Então o que acontece? Mas na hora de chorar com os que choram, na hora da necessidade, na hora da ausência, aí você vai contar no dedo
as pessoas que aparecem. Quando você tem alguma coisa difícil para fazer, as pessoas parecem que esquecem de você. Mas na hora boa, na hora de rir, todo mundo quer rir. Na hora de chorar, você tem que chorar sozinho. Poucos são aqueles que compartilham do sofrimento. Então o apóstolo diz conosco: se alegrai com os que se alegram e chorais com os que choram. Ele fala: abençoe aquele que vos persegue. A mesma coisa que Cristo mandou. O apóstolo Paulo está só reproduzindo aquilo que Cristo já tinha falado, ele não está falando nada novo. Essa mensagem é a mensagem de Jesus lá no monte, no Sermão do Monte. Ele está só reeditando as palavras do Senhor. Então nós precisamos entender que isso é preciso em nossas vidas. Ah, mas ele não merece. Nós também não merecemos o amor de Deus, e ele nos entregou através de Cristo. Então, querido, ame sem hipocrisia. Ame com vontade, ame com desejo. Como eu falei, é fácil? Não. Mas o Senhor nos capacita para isso. Porque Deus é amor. E como Ele é amor, o amor vem dele para os nossos corações para amar as pessoas. Nós só conseguimos amar porque o Senhor nos concede graça. E é nisso que nós precisamos entender. A confiarmos no Senhor e buscarmos o Senhor no tempo oportuno. Vamos caminhar aí. Como posso ser um crente melhor no ano da restauração? Sendo humilde. Essa palavra virou sinônimo de bobo no mundo que nós vivemos. Ah, fulano é humilde. Não, fulano é bobo. Não é assim não, gente. Tem gente que pensa que humildade é uma outra coisa. Humildade é esse cara andar simplesinho, com uma roupa meia caidinha, andar a pé, andar de chinelo de dedo. Isso não é humildade não, gente. Isso é outra coisa. Às vezes o cara tem condição, mas anda todo largado para dizer que é humilde. Isso não é humildade. Humildade é você poder ter e você abre mão. Isso é humildade. Quando a pessoa fala assim, eu sou muito humilde, isso é um sinal que ela não é humilde. Porque seja a boca dos outros que te louvem, e não a sua própria. Quando o sujeito bate no peito e diz, eu sou muito humilde, aí a gente vai dizer, Freud tem razão. Quando o sujeito quer mostrar muito, é porque está escondendo algo. Uma das coisas que a pessoa humilde faz, ela nunca vai se achar humilde. E uma das coisas que a pessoa que é soberba também faz, ela nunca vai achar que é soberba. É sempre assim. Mas a humildade, ela nos segue. Olha o que o apóstolo Paulo fala assim conosco no versículo 16. Tem o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Sejam solidários com os humildes. Não é com os ricos, não é quem pode te favorecer num momento de perda, de momento de flagelo. Não. É com quem não pode te favorecer em momento nenhum. Ajude a quem não pode te ajudar. Faça por quem não pode te recompensar. Então nós precisamos entender que a Bíblia nos aponta a sermos solidários o tempo todo. Porque o amor do Evangelho, ele é doador. Ele não retém. Às vezes eu fico vendo uns canais de televisão que tem um evangelho aí esquisito. Aí os caras dão uns testemunhos assim que eu falo, rapaz, eu não tinha nada, agora tenho não sei quantas casas, não sei quantos carros, tem não sei o quê. Mas já viu que esses caras nunca compartilham nada com ninguém nesses testemunhos? Eu ganhei não sei quanto, ajudei não sei quantas pessoas. Não tem isso, gente. O evangelho deles só retém, só ajunta, só acumula. Aí vai nas parábolas de Jesus a respeito disso. Lembra do rico insensato?
Esse era o evangelho do rico insensato. Só acumula, só guarda, só ganha, só retém. Esse é o testemunho do rico insensato. Vai ver a parábola, vê o final dele. Ele acumulou. Qual é o erro dele? Em momento nenhum ele glorificou o Senhor, em momento nenhum ele honrou o Senhor, em nenhum momento ele beneficiou alguém com aquilo que o Senhor concedeu a ele. Arrogante, soberbo, não compartilha, não doa. O Evangelho de Cristo é doador, porque o Senhor doou a sua própria vida por nós. Então, quando eu estou no Evangelho de Cristo, eu também me dou, eu também me ofereço. Eu também me coloco num lugar para abençoar o outro, eu me coloco no lugar do outro, eu sou empático com o outro. Eu me alegro com os que se alegram, mas eu também choro com os que choram. Eu sou participante do sofrimento do outro, porque Cristo foi participante do nosso sofrimento. Então nós precisamos entender isso para sermos crentes melhores, pessoas melhores. E entender que o amor de Deus, ele vai nos fazer sermos solidários com todos. Os que merecem concluir, não. E para nós continuarmos aí, para sermos um crente melhor, precisamos ser bondosos. Não pague a ninguém mal por mal. Procure fazer o bem diante de todos. Tem um outro texto que diz assim: não pague mal por mal, mas vença o mal com o bem. Você não vai pagar o mal com o bem, você vai vencer o mal com o bem. Porque quando você faz o bem a quem não merece, você vai além da troca de pagar. Você supera, fazendo algo por alguém que não merece, que foi o que Cristo fez por nós. Então seja bondoso, não pague o mal a ninguém, procure fazer o bem diante de todos os homens e de Deus. E para nós terminarmos, para sermos um crente melhor, precisamos viver em paz, vivendo em paz, tendo paz. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as... Vivam em paz com todas as... Então, nós que somos do Senhor, precisamos procurar a paz. Crente que só vive dividindo, crente que só vive arrumando um problema. O crente é problema na família, o crente é problema na vizinhança, o crente é problema no emprego. Tem alguma coisa errada com esse crente, gente. Tem alguma coisa errada. Em todo lugar que ele vai, tem problema. Em todo lugar que passa, tem confusão. Tem que fazer uma autoanálise, gente. Às vezes a pessoa chega perto, rapaz, você veio de onde? Eu vim de tal lugar. Como é que era o lugar? Um lugar que só tinha gente ruim, só tinha fofoqueiro, só tinha gente falsa, não sei o quê. Sabe o que esse sujeito está me dizendo? Que isso é ele, não são os outros, ele é isso. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Isso é um princípio bíblico, gente. O cara fala assim, não vou na igreja mais não, na igreja só tem gente falsa. Ele está falando de quem? Está falando dele, porque ele quer a igreja. Ué, eu sou a igreja, gente, você é a igreja. Se você diz que na igreja só tem gente falsa, você está falando de quem? Você está falando de você mesmo, você não está falando do outro. Quem fala, fala de si, não fala do outro. Por isso que eu falo, aqui na igreja só tem gente boa, só tem gente top. O melhor lugar do mundo é aqui, gente. A melhor igreja do mundo é aqui. Nós precisamos fazer um montão de obra, reformar um montão de coisa. Temos várias necessidades, mas é a melhor igreja do mundo, é porque eu estou aqui. É aqui que Deus tem me abençoado, é aqui que Deus tem falado ao meu coração. Eu não preciso ficar vendo vídeo da igreja de ninguém, não. Não que eu não goste. Tem tantos bispos na nossa igreja com mensagens boas, palavras boas, algumas vezes eu abro o YouTube lá, vejo. Não tem problema nenhum. Mas a minha igreja, a minha casa, o lugar que o Senhor me colocou é a melhor igreja do mundo.
Embora tenha igrejas muito mais luxuosas do que a nossa, com condições muito melhores do que a nossa, mas aqui é o lugar que Deus me chamou. Então, o melhor lugar para se estar é aqui. Vou encontrar dificuldade aqui? Vai. Vai encontrar gente crente chata aqui na igreja? Vai. Eu nunca encontrei, não, só encontro gente boa. Mas, sei lá, vai que você encontra, não sei. Porque aqui só tem gente boa, sério mesmo, gente. Vocês moram no fundo do meu coração, gosto muito de vocês, amo vocês. Eu sempre digo, desde que quando cheguei aqui na igreja, sempre fomos muito bem acolhidos, recebidos, sempre nos sentimos muito amados aqui pelos irmãos, pela igreja. Então, assim, pode ser que alguém tenha uma opinião diferente da minha. Não tem problema. Mas a nossa igreja é uma igreja amorosa. Tem defeitos? Tem um monte. Como eu, tenho um monte de defeitos. Ah, o pastor Jorge é uma bênção. Passa uma semana lá comigo para você ver. Sem defeitos, gente. Mas Deus tem nos abençoado. Então, o que nós precisamos entender? É que a partir de nós, depender de nós, viva em paz. Busque a paz. Seja você o pacificador. Seja você aquele que busca a reconciliação. Seja você aquele que busca a restauração do outro. Dê a honra ao outro, dê o privilégio ao outro, dê a vez ao outro. Porque este é o evangelho de Cristo. Não é o evangelho que o mundo prega, mas é o evangelho de Cristo. O evangelho que nós pregamos. O evangelho que doa. O evangelho que oferece. O evangelho que estende a mão. O evangelho que chama para perto. Precisamos melhorar? Muito. Precisamos melhorar na visitação? Muito. No cuidado? Muito. Mas a gente trabalha. Então a nossa igreja, como eu falei, ela não é perfeita, mas ela é uma igreja que ama. E é como eu falei, nós estamos aqui há 13 anos, aqui, eu e minha esposa. E graças a Deus, Deus tem cuidado de nós. Deus, esse tempo todo, desde o começo, sempre colocou pessoas boas no nosso caminho para nos abençoar. De todos os jeitos e formas. Eu, quando cheguei aqui na igreja, só para contar aqui, para nós terminarmos, os meus dentes eram todos separados, todos... E aí tinha um irmão aqui na igreja que é dentista. E eu conversando com o irmão falou, pô, você precisa botar um aparelho nesse dente. Eu falei, mas a condição não está permitindo nesse momento. Ele, não, vai lá no consultório que eu boto o aparelho. Eu falei, mas e a manutenção? Não, pode deixar que eu faço. Não se preocupa com isso, não. Isso é Deus, gente. Você acha que ele se encantou pelos meus olhos? Você acha que ele me achou bonitinho e que ele preferiu, para entender, não fazer alguma coisa por mim? Não. Isso é Deus que faz isso, gente. Eu ia ser ordenado a diácono na época. Aí um irmão chegou para mim, já comprou um terno? Eu falei, não, vou comprar, não sei o quê. Não precisa comprar, não. Aí, na época, eu estava pretendendo comprar um terno de R$200. O irmão foi e me deu um de 400. Então, isso é Deus, gente. É Deus que faz isso por nós. É Deus que nos abençoa. É Deus que nos favorece. Tem um irmão aqui que tem um comércio, eu fui lá comprar um negócio nele. Aí eu gastei R$20, o irmão me deu R$40 em mercadoria. Isso é Deus, gente, que nos abençoa. Então nós não temos como agradecer a Deus, é Deus que nos favorece o tempo todo. Seja grato a Deus, viva em paz, no que depender de você, viva em paz, busque a paz. E certamente o Senhor colocará pessoas boas no seu caminho. Isso é uma matemática simples e prática assim, pastor Jorge? Não. Vamos encontrar dificuldade? Vamos. Mas Deus nos favorece o tempo todo. Eu queria que você se colocasse de pé. E nós vamos cantar uma canção, que é uma canção bem antiga.
Deve ser lá da época do pastor Renê, pastor Edenilson. Eu conheci isso aqui nos flashbacks, gente. Não é da minha época, não. Mas aí, na condição de ser um crente melhor neste ano da restauração, nós precisamos ser como o vaso, nas mãos do olheiro. O vaso não diz o que quer ser, ele simplesmente é feito. E cada vaso tem uma serventia, tem um propósito. E aí, quando o vaso não está exatamente como o olheiro quer, ele quebra, desmancha e faz de novo. E nós, como servos, neste ano, que é o ano da restauração, precisamos pedir: Senhor, vem me restaurar, vem me moldar, me faça de novo. Eu quero ser uma bênção para essa igreja, eu quero ser uma bênção para o meu irmão, eu quero ser uma bênção para a comunidade onde eu vivo, eu quero ser um instrumento de cura, de restauração para outros. Eu quero ser um crente que realmente as pessoas olhem e digam: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Nós precisamos ser como Eliseu, que ao passar na cidade de Sumém, a mulher viu e falou para o marido: ali vai um santo homem de Deus. Ali vai uma santa mulher de Deus. Vamos cantar esta canção e você vai orando, para que o Espírito Santo de Deus te mostre aonde você precisa melhorar, aonde você precisa deixar o Espírito Santo de Deus atuar no seu espírito, para que ele se submeta ao Espírito de Deus e viva a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Vamos cantar?